Ok. Agora sim. Bom, então, nessa aula de hoje a gente vai continuar falando aqui sobre a segunda lei de Newton, né? Basicamente, hoje nós vamos resolver exercícios. Eu separei 3 exercícios aqui para que nós possamos resolver hoje, tá? Esse aqui é o slide da aula passada. Ele já está disponibilizado para vocês lá no AVA, tá certo? Juntamente com o vídeo da aula, né, da aula passada, na qual a gente também resolveu um exercício, né? Então, hoje nós vamos resolver 3 exercícios aqui. O primeiro exercício que eu trago aqui para a gente poder resolver, né? Vou só pôr o enunciado dele aqui, tá? Para podermos... Eita. Tem 3 computadores na mesa aqui, então tá meio congestionado aqui. Bom, então esse primeiro exercício, né, que nós vamos fazer, nós temos aqui a seguinte situação, né, um automóvel, né, que tem uma massa de 1.000 quilos, tá? Esse automóvel está subindo uma ladeira, né, uma avenida num aclive, com uma inclinação de 20 graus. Então, o que se pede? Qual é a força do motor, né, ou a força que o motor deve exercer para que o carro suba essa avenida, tá certo? Em 2 situações. Primeira, considerando o movimento uniforme, e segundo, considerando uma aceleração de 0,2 metros por segundo, tá? Aí ele pede aqui também para determinar a força que a pista exerce no automóvel. Aí a gente já vai discutir o que é cada um desses... cada um... Bom, depois eu corto o vídeo, né? Desculpa aí, pessoal. Meus cachorros, às vezes, eles dão umas doideiras. Bom, ok. Então, continuando aqui, nesse exercício nós vamos... Bom, vamos lá. Então, nesse exercício aqui, a gente vai calcular, né? Qual é a força que o motor deve exercer para o carro poder subir essa avenida, considerando o movimento uniforme e também considerando aqui uma aceleração de 0,2 metros por segundo. E também calcular qual é a força que a pista exerce no automóvel, tá certo? Eu vou aqui mudar a minha tela, tá? A minha tela, compartilhar outra tela com vocês. Tem que conectar aqui meu... Então aqui, vou compartilhar quadro branco. Ok. Todo mundo está conseguindo enxergar minha tela, esse quadro branco? Sim? Sim. Bom, então aqui, pessoal, esse aqui é o exercício 1, tá? Exercício 1.
Nesse exercício 1, tá, nós vamos começar aqui. Vai começar aqui. Deixa eu só ativar o mudo aqui. Pessoal, eu vou só pedir a gentileza que vocês permaneçam com o áudio fechado, tá? E para que nenhum barulho externo venha a atrapalhar aqui, tá bom? Bom, mas se tiver algum barulhinho também, depois eu faço uma edição do vídeo e aí fica tudo bem, tá certo? Então vamos lá. Quais são os dados, né, que o enunciado fornece? Então ele fornece o que? A massa do carro, a massa é de 1.000 quilos, certo? A inclinação da ladeira, ou seja, esse ângulo alfa aqui ficou meio esquisito. O ângulo alfa é de 20 graus. E ele quer saber o quê? Ele quer saber qual é a força do motor, tá? Quando, na primeira situação, um movimento uniforme. E na segunda situação, para uma aceleração de 0,2 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Opa. Vou subir aqui um pouquinho. Então vamos lá. Vamos fazer primeiramente um diagrama de corpo livre, né? Fazer um diagrama de corpo livre dessa situação. Tá? Então aqui nós temos a ladeira. Essa ladeira, ela tem aqui um ângulo, opa, tem um delay aqui. Ela tem aqui um ângulo alfa, que vale 20 graus, certo? E aqui nós temos o nosso carro. Aqui nós temos o nosso carrinho, certo? Bom, esse carro ele tem uma massa, né, um peso, tá? Ele tem um peso, tá nessa direção. Nós temos aqui a força do motor. Aí nós temos as componentes da força-peso, aqui para trás, né? Nós temos o PX, no sentido ortogonal PY, tá? E nós temos aqui para cima também a quem? N, tá? Então esse aqui é o nosso diagrama de corpo livre inicial, tá certo? Dessa situação. Ok? Então aqui eu vou um pouquinho mais para o lado.
E aqui eu quero só chamar a atenção por um detalhe, por exemplo, fazendo o plano, tá? Opa. Então, aqui, supondo que nós tenhamos aqui o nosso carrinho, né? Então, qual é a situação? O carro, ele exerce uma força P e o solo, que ele pergunta aqui também, né? Qual é a força que a pista exerce no automóvel? Ou seja, o que ele está querendo, a que ele está se referindo aqui, pessoal? Quando ele fala a força P, aliás, a força que a pista exerce no automóvel, ele está se referindo a quem? Ele está se referindo à reação e a força peso, né? A reação que a força peso, tá certo? A força peso exerce na pista. Tá? Aqui é a pista. Tá certo? Esse pista aqui ficou muito esquisito. Que exerce na pista. Tá? Então, N nada mais é que a reação que a pista, né, oferece em relação à força-peso, né? Lembra? Terceira lei de Newton, ação e reação. As forças têm mesma intensidade, sentido contrário, tá? Aqui no nosso diagrama, ela está apenas posicionada de uma maneira diferente daqui, mas é a mesma coisa. O sentido dela é o que interessa aqui, tá bom? Dá para vocês compreenderem melhor aqui. Uma outra questão também que eu quero ressaltar aqui, por exemplo, esse ângulo alfa, nos eixos ortogonais, esse ângulo aqui também será alfa, tá certo? Com isso, a gente consegue definir o valor de cada uma das componentes da força-peso. Deixa eu subir aqui. Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone e me interromper aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, quem é a força-peso? Né? Vamos começar calculando o peso, então. Peso vai ser quem? Massa vezes aceleração da gravidade, certo? Então, P, a massa do carro é 1000, a aceleração da gravidade 9,81. Então, o peso do carro 9.810 newtons. Tudo bem? Tá? Bom, e quem que é, então, o N, né? N o que vai ser o N? O N ele vai ser PY vezes, vai ser igual ao PY. Então, ou seja, quem é o PY? O PY é P vezes cosseno de alfa. Tá? Por que cosseno de alfa, pessoal? Vamos aqui. Tá? PY aqui, ok. PY, ele é cateto adjacente. Então, P cosseno de alfa, componente horizontal. Vamos só, se fizermos aqui
a força-peso. Aqui seria o PY, certo? E aqui PX, certo? E aqui alfa, ok? Então, PY, P cosseno de alfa, PX, P seno de alfa. Tudo bem? Aqui, continuando aqui. Então, vamos lá. Então, vai ser N quanto vale o P? P nós calculamos ali, 9.810 vezes cosseno de 20. 20 graus. Então, N ele é igual a 9.810 vezes o cosseno de 20 é 0,939. Ok? Aqui é vírgula. Então, o N, né, o valor da força N, ou seja, da reação que a pista exerce no automóvel, vai ser de 9.211,59 newtons. Certo, pessoal? Então, aqui, a gente tem aqui a força que a pista exerce no automóvel, tá? Além disso, ele pede mais duas coisas. Ele quer saber também qual é a força do motor com movimento uniforme e a força do motor quando a aceleração for de 0,2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, subir um pouquinho mais aqui. Tá? Vou calcular aqui o PX, nós vamos calculando o PX. Então, aqui o PX. PX vai ser igual a P, né? Seno de alfa. Nós já vimos isso aí agora há pouco. Então, aqui vai ser P. Perdão, aqui. Vai ser 9, o valor do P, 9.810 vezes seno de 20, né? Seno de 20. Seno de 20. Então, PX, 9.810, seno de 20, 0,342. Então, a componente X da força-peso do carro vale 3.555,02 newtons. Pessoal, tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Voltando aqui para cima um pouquinho, observe. Opa! Isso aqui não era para mexer, não. O carrinho saiu andando. Não era para isso. Eita, nós. Caiu a minha conexão. Só um segundinho, pessoal. Deu uma pequena falha aqui no... Ah, voltou. Tá voltando. Tá voltando. Pronto. Ok. Então aqui, tá? Voltando aqui.
que eu quero chamar a atenção de vocês? Veja, a força, o que é a força? Massa vezes aceleração, tá certo? Só que eu tenho a força do motor, que é o F, impulsionando o carro para cima. E tenho uma força, uma componente da força peso, que é o PX, no sentido oposto, ou seja, fornecendo uma resistência. Então, o motor ele precisa vencer essa resistência para que ele possa se deslocar, ou seja, para que o carro consiga subir, certo? Então, vamos voltar lá agora, né? Fazer a equação aqui da força. Então, a equação da força vai ser o quê? Força é igual massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração, ok? Então, quem é a força, na verdade? É a força do motor menos a força Px, que é o quê? Componente X da força peso do automóvel, tá? Que é igual a massa do automóvel vezes a aceleração do automóvel. Então, aqui a gente pode chegar numa equação onde F menos Px, certo? F menos Px é igual a massa vezes a aceleração, onde o valor do Px aqui é 3, né? 3.355 e 0,2, que é igual a massa, que é 1.000, massa do automóvel, vezes a aceleração. Aceleração. Aí agora nós temos aqui a nossa equação 1. Tá? Então, com base nessa equação, a gente vai começar a fazer as nossas considerações aqui. Então, vamos lá. Ele fala que no primeiro caso, determinar a força que o motor exerce se o movimento for uniforme. Bom, para um movimento uniforme, quais são as hipóteses que nós temos que considerar aqui? Tá? No movimento MU, movimento uniforme, certo? Bom, se o movimento é uniforme, a velocidade é o quê? Velocidade constante. Se a velocidade é constante, quanto vale a aceleração? Hein? Zero. A aceleração é zero. Bem, então substituindo aqui na equação, né? F menos Px, que é 3.355,02, igual a 1.000 vezes zero. Então, na verdade, isso aqui anula, né? Aqui vai ser zero. F é igual, passa para lá, 3.355,02 newton. Tudo bem até aí, pessoal? Ok? Então, a força que o motor precisa exercer para poder
subir essa avenida numa condição do movimento uniforme, onde a velocidade é constante e a aceleração é zero, ele precisa exercer uma força mínima, né? Tem que ser maior ou igual a 3.355,02 newtons, tá? Mas ele pede aqui também, pessoal, uma outra coisa. Ele pede uma outra condição, uma outra situação. Que situação é essa? Uma situação aqui onde a aceleração não é zero. No caso de uma aceleração de 0,2 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Aí eu substituo o valor dessa aceleração nessa equação 1 aqui, que nós desenvolvemos, tá certo? Opa, não é equação. Vou ficar isso. Tá. Aí nós conseguimos determinar qual é o valor da força, certo? Numa aceleração dessa, considerando também que é um valor muito baixo, né? Mas ele dá uma pequena variação. Então, como é que ficaria? F menos o Px, 3.355,02 igual a 1.000 vezes 0,2. Tá certo? Então, fazendo as operações, né? 1.000 vezes 0,2 e depois somando, né? Ele tá, o 3.355,02 está subtraindo, passa para o lado de lá, somando, né? Positivo. Então, vai ser 3.355,02 mais 200, né? 1.000 vezes 0,2 é igual a 200. Então, F vai ser igual a 3.555,02 newton. Pessoal, o que esses resultados aqui representam? Tá? Nós temos aqui duas situações, tá certo? Aqui nós não estamos levando em consideração atrito, nenhuma outra força agindo nesse sistema, tá? Aqui nós estamos considerando apenas essa situação, tá? Então aqui veja, para esse automóvel subir essa avenida numa velocidade constante, né, com uma aceleração igual a zero, ele precisa de uma força, ou seja, que o motor exerça uma força de 3.355, praticamente, né, 0,2 newtons. Agora, se eu quiser aumentar essa velocidade, acelerando o carro a uma aceleração de 0,2 metros por segundo ao quadrado, eu vou precisar de uma força um pouco maior, tá? E que força é essa? 3.555,02 newton. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou claro? Não, tá certo. Ficou claro, professor. Tudo bem? Tá jóia, então. Bom, então, ok. Então, esse é o nosso primeiro exercício, tá? Nos preparamos para hoje, tá certo? Vou só voltar no enunciado aqui para vocês poderem ver. Tá? Então, aqui no enunciado, ele pede exatamente isso, tá? Determinar a força do motor que ele deve exercer para que o carro mova para cima no movimento uniforme. Nós encontramos, ele precisa de uma força de 3.355 newtons. E se eu quiser acelerar esse carro, né, aumentar a velocidade, numa aceleração de 0,2 metros por segundo ao quadrado, ele vai precisar de uma força de 3.555,02 newtons. Ok? E nós vimos também
que a força que a pista exerce ao automóvel seja, terceira lei de Newton, nada mais é que a reação da pista em oposição à força-peso que o carro exerce sobre a pista. Tá certo? Tudo bem? Então, vou voltar aqui. Perdão. Vou compartilhar aqui novamente. Eu vou voltar aqui. Tá, esse foi o nosso primeiro exercício. Bom, o nosso segundo exercício é esse aqui, ó. Nós temos aqui um sistema inclinado, um plano inclinado, 2 blocos com massa M1 e M2, eles estão presos por um cabo, tá? Nesse exercício, o que nós temos que determinar? Qual é o sentido da aceleração de A2, se ela sobe ou se ela desce, tá certo? E qual é o valor da tensão na corda, né, ou no cabo que une os dois blocos, considerando aqui inclinação desse plano em 30 graus. Tá? A massa do bloco 1, 3,7 kg, e a massa do bloco 2, 2,30 kg. Tá certo? Bem, então vamos lá. Vamos lá, vou voltar aqui no whiteboard. Voltando aqui. Depois eu vou salvar as imagens desse exercício lá no AVA. Eu posto lá para que vocês possam consultar também, tá ok? Então vamos começar aqui um novo exercício. Tá? Novo exercício. Agora aqui, nosso exercício 2. Tá? Então, bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o nosso diagrama de corpo livre. Vou fazer primeiro do bloco 1, tá? Então, o bloco 1, ele tá... Vou só fazer o desenho aqui, para que vocês possam acompanhar também, né? Então, aqui eu tenho um ângulo θ. Aqui nós temos um bloco, uma polia, e aqui o outro bloco. Certo, pessoal? M2, M1, tá? A massa de M1, 3,7 quilos, e a massa de M2, 2,3 quilos. Tá? Ângulo θ, inclinação do plano, 30 graus. Ok? Então, vou fazer primeiro o diagrama de corpo livre do bloco de massa M1. Então, aqui, muito parecido com o que nós acabamos de fazer do diagrama de corpo livre do carrinho no exercício anterior, tá? Aqui nós temos o bloco, tá? Esse bloco, ele tem uma força-peso, tá? Na vertical. E também, obviamente, nós vamos ter aqui duas componentes. Vou chamar essa aqui de PY e vou chamar essa outra aqui PX. Certo?
E nós temos aqui no sentido contrário de PX, uma força de tração no cabo, ou na corda, né? E aqui para cima, nós temos N. N nada mais é que a força que surge em decorrência da componente perpendicular ao plano, que no caso é o PY, componente vertical aqui, né, em relação ao plano inclinado, ok? Ela é a componente vertical em relação ao plano inclinado. N é a força que surge em razão dessa, é uma força de reação que surge em razão da força peso PY. Tudo bem? Então aqui já vou aproveitar também, seno de 30, né, já vou anotar aqui, 0,5, e cosseno de 30, 0,87. Certo? Bem, então vamos lá. Primeira coisa, tá? Na condição Y, quando eu disser Y, pense que nós estamos trabalhando em relação ao plano inclinado, tá? Então, na direção Y, nós temos somatória das forças em Y, N é igual P Y, certo? E quem é PY, pessoal? É o mesmo caso do exercício anterior, tá? O PY, ele vai ser, né? Lembrando que esse ângulo aqui também é θ, tá? Então, nós temos ângulos formados através de eixos ortogonais, então, essas inclinações, elas são, nesse caso aqui, elas são as mesmas, tá? Então, aqui, opa, subir um pouquinho. Então, PY vai ser quem? PY vai ser, aqui o N igual a P vezes cosseno de θ, certo? Então, o N, né, nós temos que calcular agora qual é o valor do P. Nós não temos ainda o valor de P. Tá? Então, o valor do P, ele vai ser igual a quem? A massa vezes a aceleração da gravidade. Então, P é igual a massa do bloco 1 é de 3,7 vezes 9,81. Ok? Então, a força P, correspondente ao bloco 1, né, é de 36,297 Newton. Certo? Aí eu posso substituir esse valor aqui, multiplicar pelo cosseno de θ, e nós temos aqui a força N. Então, aqui vai dar 36. Opa. A tecnologia ela é boa, mas não é tão fácil de controlar aqui como a gente gostaria. Vezes cosseno de θ, 0,87. Então, nesse caso, a força N, ela será de 31,58 Newton. Então, aqui é a reação provocada no plano inclinado em decorrência da força peso do bloco 1, no caso, como plano inclinado, da componente vertical em relação ao plano inclinado, certo? Ok? Agora, já temos o P, PY, calcular aqui o PX, a componente horizontal em relação ao plano inclinado, né? PX
vai ser quem? P seno de θ. Então, Px vai ser 36,297 vezes 0,5. Seno de θ, né? Seno de 30 graus. Então, Px é igual a 18,15. Arredondando. Né? 18,15. Então, esse é o valor do Px. Aqui é o valor de P. P1, né? Aqui é Px1. Muito bem. Tá. E qual que é a força exercida? Então, aqui nós já temos a força Px, já temos a componente Py, já achamos o valor de N, falta achar o valor do T, tá? Da tração no cabo. E a gente vai utilizar, através da equação básica aqui da segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Ok? Tá? Só que nós não temos aceleração ainda nesse momento. Tá certo? Então, força vezes aceleração, mas nós vamos gerar uma equação para essa aqui. E qual é a força, nesse caso, de tração no carro? Vai ser T menos Px1 igual a massa de M1, né? Do bloco 1, vezes a aceleração do bloco 1. Ok? Então, aqui nessa hipótese, nós vamos considerar que nossa primeira equação, nós vamos considerar como hipótese que o bloco M1 ele acelera. Eu não sei quanto é essa aceleração ainda, tá? Mas é uma hipótese que eu estou adotando para poder resolver o meu problema. Tá certo? Então, só substituindo parcialmente aqui os valores. Tá? Bom, não, vou deixar ela literal mesmo por enquanto. Tá? Vou deixar ela literal. E vamos adiante, tá certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Tá claro? Tá entendendo? Alguém tem alguma dúvida? Né? Como que nós chegamos nesses valores? Decomposição. Tá bem claro, professor. Tudo certinho? Tá certinho. Tá jóia. Bom, então vamos lá. Bom, agora nós vamos fazer o diagrama de corpo livre do bloco 2, tá? Fazer aqui o diagrama do bloco 2. Então, tem o bloco 2. Tá? Aqui é o M2. E ele vai ter também uma força-peso para baixo, certo? E ele vai ter aqui uma força de tração no cabo também. Uma força de tração no cabo. Tudo bem? Bom, aí aqui nós vamos também fazer uma hipótese. Qual vai ser a hipótese? Eu vou considerar, eu vou calcular e, dependendo da resposta, essa minha hipótese ela pode ser verdadeira ou não. Pode ser verificada ou ela pode não ser verificada. Se ela for verificada, significa que a hipótese que eu adotei está correta. Se ela não for verificada, significa que a hipótese não só está errada, mas vale, eu vou ter que analisar uma outra hipótese. Essa primeira hipótese, eu vou considerar que o bloco M2, opa, meio torto. Vou considerar que o bloco M2
ele vai descer. Ele desce. Professor, mas da onde que você tirou isso? Essa é uma hipótese que eu estou adotando para buscar a solução desse problema. Pode ser que ela seja validada, pode ser que não, tá certo? Então, se o bloco está descendo, tudo que tiver no sentido do deslocamento do bloco, para mim, vai ser positivo, tá certo? Uma outra hipótese que eu vou considerar também é o seguinte: o cabo, né, ou a corda, ela não se deforma. Tá? O cabo ele não sofre deformação, ele não estica, ele não aumenta de comprimento. Ele mantém o seu comprimento inicial. Tá? Então, essas são as minhas hipóteses para poder equacionar, né, essa parte do nosso problema e buscar a solução. Tá certo? Então, só recapitulando. Então, o bloco M2, ele tem uma força P para baixo, a tração do cabo para cima. Eu vou considerar como hipótese, eu não anotei hipótese, mas eu vou escrever aqui para que vocês depois possam entender, né? Então, as minhas hipóteses. Tá? Então, quais são as hipóteses? Eu estou considerando que ele desce, e no sentido do deslocamento é positivo, e que o cabo também não se deforma, tá? Ele não sofre deformação, ele não vai ter alongamento. É isso que eu quero garantir do cabo, tá certo? Para que eu possa buscar aqui uma solução. Então, vamos lá. Né? Nesse caso, como... Vou voltar aqui para cima. No nosso sistema aqui, nós temos aqui um bloco M1, um bloquinho M2. Aqui eu tenho um cabo. Tá? Então, eles têm, nesse caso aqui, a aceleração de 1 é a mesma aceleração do 2. Correto? Não sei se vocês lembram disso lá das primeiras aulas sobre polias que nós vimos. Tá? Nesse sistema aqui, a aceleração de um bloco é a mesma aceleração do outro. Então, significa que o sistema todo ele tem apenas uma aceleração. Então, eu posso escrever que a aceleração em x do bloco 1 é igual à aceleração vertical, né, ou em y, de 2, que eu posso chamar só de aceleração, porque elas são iguais. Tudo bem? Tá? Então, quer dizer que o quê? Que a aceleração A1 é igual à aceleração do 2, que é igual a uma aceleração. Certo? Então, tá. Vou subir aqui mais um pouco. Nós vamos agora determinar qual é o valor da força P, né? O P2, força P, no caso aqui P2, referente ao bloco 2, vai ser também massa vezes a gravidade. Então, P2 é igual. A massa é 2,3 vezes a aceleração da gravidade, que é 9,81. Portanto, P2 é igual a 22,556 Newton. Tudo bem, pessoal? Então, temos aqui, então, qual é o valor de P. Nesse sistema do bloco 2, nós temos apenas duas forças. A força peso e a tração no cabo. Tá? Então, nós já temos aqui o valor da força peso e a tração no cabo. Como é que nós vamos determinar? Nós vamos determinar também pela equação
básica, né, fundamental aqui da segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração. Bom, mas quem é a força? A força vai ser a força peso. Lembrando o que, pessoal? Ó, eu adotei sentido, eu estou adotando nessa hipótese que o bloco desce. E que no sentido do deslocamento do bloco, ele é positivo. Então, para mim, o positivo é para baixo, o negativo é para cima. Tá? Isso dentro da hipótese que nós definimos para esse modelo. Ok? Aqui não é igual, aqui é menos. P2 menos a força do cabo vai ser igual a quem, pessoal? A massa do 2 vezes a aceleração. E aqui nós temos a nossa segunda equação. Tá certo? E como é que nós vamos resolver isso? Nós vamos fazer um sistema de equações aqui para achar o valor da aceleração. Tá? Então, a equação, nosso sisteminha de equações. Nós temos a nossa equação 2, pode ser 2 ou 1, tanto faz, né? Equação 2, opa. Então, aqui, P2 menos T igual M2 vezes A. A outra equação é T menos Px1 igual M1 vezes A. Eu somo elas, certo? Bom, aqui de cara, né, eu já posso, eu corto T mais T menos, tá certo? E vou somar as duas. Então, P2 menos Px1 igual. Aqui eu posso colocar o A em evidência, né? Que o A multiplica M2, M1, e coloco M2 mais M1. Tá? Então, aqui nós temos já a nossa equação. E aqui eu consigo determinar qual é o valor da aceleração, substituindo aqui os valores de cada uma dessas componentes. Tá? Então, aqui, P2, nós já calculamos, né? Deu 22,56. O Px1 nós calculamos também, 18,15. Tá certo? Igual a quem? A aceleração que multiplica a massa do bloco 2 mais a massa do bloco 3. Bloco 1, perdão. Bloco 1. Bloco 1 e 2. Não tem o 3 aqui. Tá? Então, 22,56 menos 18,15 dá 4,41. 4,41 é igual a vezes 2,3 mais 3,7 dá 6. Então, a aceleração é igual a 4,41 dividido por 6. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Bom, isso aqui vai dar 0,7355 metro por segundo ao quadrado, tá? Pessoal, observe o seguinte, o resultado aqui ele deu positivo ou negativo? O resultado deu positivo. Então, como o nosso resultado
ele deu positivo, certo? Significa que a nossa hipótese está correta. Se tivesse dado negativo, significa, se a aceleração desse negativa, significa que ela estaria no sentido contrário. Então, ele não estaria descendo, ele estaria subindo, certo? Então, se desse negativa, a nossa hipótese estaria errada. E aí nós teríamos que reconsiderar a nossa hipótese, né? Hipótese, né? É validada. Oxe. Validada. É validada, ok? Então, a nossa hipótese inicial aqui para essa questão do bloco 2, tá? Para essa questão do bloco 2, que nós consideramos que ele está descendo, tá certo? E que o cabo, obviamente, ele não pode se deformar, tá certo? Então, nessas condições, nós fizemos aqui a nossa formulação, resolvemos o sisteminha de equações e achamos o valor da aceleração do sistema, tá certo? Com isso, pessoal, a gente já consegue determinar o valor de T, ou seja, da tensão no cabo, nos dois casos. Nós vamos verificar na equação 1 e na equação 2, para ver quais são os resultados. Então, a tensão no cabo, né, pegando a equação 1, menos T menos Px1, é igual a M1 vezes A1, substituindo aqui, né, os valores. O Px1 vale 18,15, M1 3,7, e a aceleração de 1 é a do sistema todo, que é 0,7355. Ok? Então, multiplicando 3,7 por 0,7355, o menos 18 passa para lá positivo, né? Então ele vai 18,15 mais esse T vai ser igual a 18,15 mais 3,7, que multiplica 0,7355. Isso aqui, pessoal, vai dar 20,87. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Newton. Tá? Então, a tensão em 1, né, a tensão no cabo 1, que está conectada no bloco de massa M1, vale 20,87 Newton. Bom, só para a gente checar, a gente vai calcular a tensão no cabo para outra equação, aquela equação que nós encontramos no bloco 2, né? Que é essa equação aqui. Opa, para onde que foi, né? Ah, tá, achei. Quase que eu perdi aqui o nosso... Então, cadê? Ah, tá aqui. Aqui, ok. Então, a nossa equação 2, que é o P2, peso do bloco 2, menos o T, que é a tração no cabo, igual a massa do bloco 2, vezes a aceleração. Tá? Então, vamos escrever isso aqui. Então, aqui o P2 menos
T, que é a tração no cabo, aqui eu vou colocar T2, né? É igual M2 vezes A. Poderia colocar A2, mas a aceleração é a mesma para os dois blocos. Então, vou chamar apenas de A mesmo. Substituindo os valores, nós temos aqui P2 é 22,56 menos T2, que vai ser igual a quem? A massa do bloco 2, que é 2,3 kg, vezes a aceleração, 0,7355. Ok? É a mesma coisa, pessoal, não tem segredo, bem tranquilo aqui, né? Então, nós temos aqui que menos T2 é igual, vou pegar o 22,56, passar para lá, ele vai vir negativo, né? 22,56 mais, certo? 2,3 que multiplica 0,7355, que é o valor da aceleração, tá certo? Vou multiplicar tudo isso daqui por menos 1, vai ficar T2 igual 22,56 menos 2,3 que multiplica 0,73, opa, vírgula não, 0,7355, tá? Isso vai dar quanto, pessoal? Então, o valor do T2 vai ser o quê? O mesmo do T1, tem que ser, né? 20,87 newtons, tá certo? Tudo bem até aí, pessoal? Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? Como é que foi? Vamos dar uma reduzida aqui no zoom. Volta. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá, tudo isso daqui depois eu vou deixar postado para vocês lá no AVA. Tá certo? Certinho. Ô, professor. Bom, eu tenho aqui mais um exercício. Oi, pode falar. Professor, só uma pergunta, só uma coisa. Na força de tração 2, dá uma pequena diferença para 1, né? Na força de tração 2, dá uma pequena diferença para 1. A força de tração 2. Isso, é essa que o senhor acabou de fazer. Que diferença? Porque a força de tração 1 deu 20,871. A força de tração 2... deu 20,871. A força de tração 2 dá 20,868. A força de tração 2 dá 20,868. Mas é aproximação, né? É que na verdade é 22,563 o valor do T2, né? Se eu quiser colocar o valor, ao invés de 22,56, colocar 22,563, aí ele vai chegar próximo desse valor. A variação realmente é muito pequena, mas isso é decorrência das aproximações que a gente vai fazendo ao longo do cálculo, né? Exato. Vai ficar bem próximo, né? 20, Exato. certo? Perfeito. Certo aí? Perfeito. Maravilha. Então é isso.
é comum a gente ir fazendo algumas aproximações e isso, obviamente, nos resultados ele influencia, né? Aí a gente aproxima também, mas os resultados têm que ser iguais, né? Se você usar todas as casas decimais, você vai ver que o resultado é idêntico, né? Ele tem que ser idêntico. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Algum comentário sobre os exercícios? Ah, professor, tá bem legal, tá dando para pegar direitinho. Bom, pessoal, é o seguinte, são... Ah, professor, tá bem legal, tá dando para pegar direitinho. Tranquilo, né? Tá, já são 8h34. Vou dar um stop aqui na gravação.